fanfarrões. Cheguei! Nilson Risada, programa pra ver a banda passar da TV Omindaré. Começou o novo ano, 2018. Chega que é nós, com muitas fanfarras e bandas. E, gente, eu vou dar um toquinho pra vocês aí, que eu tô muito chateado. Eu tô vendo que tá acabando. Banda Sinfônica, do Estado de São Paulo, Banda Sinfônica, Rio de Janeiro, orquestra. E aí, meus queridos governantes, vamos olhar para a cultura da cidade de São Paulo, da cidade do Rio de Janeiro, de várias cidades do país. A música não tem fronteira, a música não pode parar e depende do seu apoio para a gente manter viva esta grande tradição. Então, chega aqui a nós para ver a banda passar, é aqui. Gostou do recado? Então presta atenção. Fanfarras e bandas, depende de vocês. Vamos que vamos, chega aqui a nós, vem, vem! Para ver a banda passar, está começando agora, meu amigo. Chega aquele momento que todo mundo espera, que é a entrevista classe A, onde eu entrevisto as grandes celebridades de maestros do Brasil. Hoje eu estou tendo a honra de trazer um dos maiores maestros do país, grande Marcos Sadal. Pô, que honra ter você aqui no programa da entrevista classe A. Menino aqui, ó, foi bacharel em trombone pelo Departamento de Música da ECA, da USP, estudou teoria e instrumento no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo e no Conservatório Musical do Brooklyn, um dos maiores conservatórios do país. Recebeu em 2017, parabéns, então, já fiquei sabendo aqui no meu texto aqui, ó, 2017, a medalha do Sesc Centenário do Corpo Musical da Polícia Militar do Estado de São Paulo e foi nomeado Comendador da Ordem do Mérito Cultural Carlos Gomes do Brasil. Que honra ter você aqui no programa para ver a banda passar, na entrevista classe A. Sadal, vamos direto, que depois a gente vai entrar em outros detalhes aqui, mas vamos direto. Como e quando você começou no meio de bandas e fanfarras? Quem foi o seu primeiro maestro? E se você teve alguma pessoa em especial que falou, ó, vai pro meio de fanfarras e bandas. Teve alguém que te falou, vai. Quem foi essa pessoa? Vamos saber hoje a história de Marcos Sadal. Chega aqui a nós. Vamos lá. Sada, é um prazer estar aqui. É nosso, o prazer é nosso, né, cara? Porra, que honra. Falar um pouquinho da minha vida musical. Uhum. Né? Eu iniciei com 9 anos de idade. Sim. Na fanfarra da Escola Estadual Deputado Pedro Costa. Pedro Costa. Porque minha irmã tocava surdo na fanfarra. Ah, você tocava. Aí eu acompanhava e acabei entrando na fanfarra. Que era, na época, era o maestro Valdir Bonvenuto. Que infelizmente faleceu logo depois, daí tivemos uns outros professores, mas eu tocava corneta em Fá. Corneta em Fá na fanfarra, e aí depois eu passei a tocar cornetão com pisto. Sim. E nós tivemos, a fanfarra foi campeã nacional pelo concurso da Rádio Record. E nessa época, na São João, a gente disputava, a fanfarra era bem pequena, tinha 30, 35 pessoas, e disputava ali, eu lembro, até hoje com a fanfarra do Senai, que vinha com 200 alunos, né? E nessa época, quando nós somos campeões nacionais, o maestro era o Antônio Bernardino Lúcio. Né? O Grande Bernardo, abraço Bernardo, é nóis, tamo junto. E gostava muito de música. Quando eu entrei, estava na terceira série, né? Antigamente era a terceira série. E quando eu cheguei para a quinta série, meus pais mudaram. A gente morava na Zona Norte e nós fomos mudar para a Zona Sul. E meu pai queria que eu trocasse de escola. E eu falei que não, por causa da fanfarra, que já gostava bastante. Eu sei que, assim, perto da minha casa não tinha vaga na escola. Daí ele conseguiu uma escola que precisava andar uma estação de metrô. Eu falei para o meu pai, mas para pegar metrô, para pegar uma estação de metrô, eu vou até a estação Carandiru e pego um ônibus e vou lá, continuo no Pedro Costa. Né? Tudo isso por causa... Só para não sair da fanfarra. Para não sair da fanfarra. Né? Então, daí eu fiz aí meus 4 anos de ginásio, né, na época, no Pedro Costa, e com certeza a fanfarra, né, fez parte aí da minha vida, assim.
Isso foi, eu acho que foi determinante para eu ser músico. Se eu não tivesse continuado na fanfarra, com certeza, né, eu acho que não seguiria como músico. Sim. E nessa época veio o Bernard e me incentivou a estudar música. Eu não sabia nada, né? Eu conhecia a fanfarra, porque a fanfarra ia nos concursos. Eu nem sabia direito o que era banda marcial, banda musical, não tinha muita noção de tudo isso. E ele falou, você gosta muito de música, você tem que estudar e tal. E ele falou assim, mas eu vou estudar o quê? Eu só tocava cornetão com pisto, né? Aquele baixo dedo, levanta o dedo. Sim. E... Não tinha nenhum gatilho na época. Não, isso aí é coisa moderna. Não tinha o gatilho, tinha um papo. E ele falou, não, você tem que estudar trombone, até por causa do bocal, do cornetão. Sim. E na fanfarra tinha um trombone, lembro até hoje, um trombone com pisto. Eu falei, tá bom, né? Daí eu fui para o Conservatório Dramático Musical do Estado de São Paulo, meu pai fez a matrícula lá, e na minha primeira aula de instrumento, o professor falou assim, o professor Vladimir, que também infelizmente faleceu, ele falou assim, você não vai estudar isso, você vai estudar trombone de vara. Eu, o quê? Nossa, de cara assim? Eu nem não pegou nem pisto, nada? Não, eu não sabia nem que era um trombone de vara. Mas foi assim que, né, se iniciou aí o estudo no trombone. Lá em Mariporã. Isso eu estava ainda na fanfarra, já estava aí com um ano de estudo de trombone de vara, e na época o Bernardino também, né, o Bernard e a Cristina me levaram para Mariporã, ficamos um ano e logo em seguida Jardim São Paulo. Começamos no Jardim São Paulo, né? Então foi uma fase, assim, Bernard, eu agradeço até hoje, assim, o incentivo que ele me deu, né, para estudar, né? A Cristina também, na época, e comecei lá no Colégio Jardim São Paulo. Sim, lembrando que a banda marcial do Colégio Jardim São Paulo, eu acredito que foi a maior banda onde foi um grande celeiro para grandes maestros. De lá saíram, vamos só para lembrar um pouco, Marquinhos, Sadal, o Henry, Frigideira, o Batata, né, o Cláudio, o Inácio, são vários. Tem mais, tinha um outro também que tocou baixo tuba, um oriental. O Ricardo. O Ricardo. O Ricardo ele que chegou dele, Vila Alegrete. Isso, e depois eu trabalhei com ele. Então, ou seja, isso, no Banespa. Só aí foram 7, né? O Franguinho passou também por lá, 8. Então, assim, o Jardim São Paulo foi um dos maiores celeiros de maestros, eu acho que de bandas do Brasil. Então, um grande abraço para aquela galera do Jardim São Paulo, que eu tenho um carinho enorme, entendeu? É nóis, tamo junto. Você como trombonista, só para continuar essa coisa das bandas marciais, que é muito importante, você tocou com 2 bandas do cenário, né, que foi Mariporã e o Jardim São Paulo. Essa foi foi um grande celeiro, né, de bandas, né, o Jardim, como eu já tinha falado. Eu queria que você falasse dessa época de Mariporã e do Jardim São Paulo, onde as bandas tinham muita originalidade, né? Sim, né? Mariporã foi bem rápido, foi um ano, né? Eu estava bem no início ainda conhecendo, querendo nem saber o que era a banda, né? Conhecendo. E realmente no Jardim São Paulo nós tivemos uma fase muito boa, maravilhosa, com os arranjos da Cristina maravilhosos, né? Com Steps, os 10 Mandamentos, Jesus Cristo Superstar, são vários arranjos maravilhosos. E assim, eu lembro que até com o trombone de vara, praticamente tinha eu e o Frigideira tocando no meio das bandas. Né? Mais do trombone de pisto. Né? Na época era tudo muito mais trombone de pisto, né? E eu e o Frigideira que a gente estava já tocando com trombone de vara. E com isso depois eu lembro que começou a aumentar os números, mesmo as pessoas que vinham mexendo em São Paulo, a gente ensinava, né, um pouquinho que a gente já sabia, a gente ensinava o pessoal a tocar. Mas foi uma fase maravilhosa, né, de poder participar. Tem saudades disso? Né? Os concursos, campeonatos, das viagens, os concursos, aqueles concursos que, por exemplo, em Araraquara, eu lembro até hoje um frio danado, e a gente querendo tocar e a boca não vibrava, né? E, inclusive eu lembro que a gente estava tocando as steps na época,
Hoje eu vejo que era um perfeito... História, que teve uma história que as partituras voaram. Não, mas eu digo até pela música, as steps, né? Naquele frio, naquele clima, né? Frio, é uma coisa que hoje pensando até... Uma coisa que até combinou ali na época, né? Mas assim, bacana, né? Você fazer parte de uma banda, né? Fazer parte de uma família. Né? A gente passa ali final de semana inteiro juntos, sábado, domingo, vai viajar, vai para acampamento, vai para concurso. Você passava mais tempo no colégio do que na própria casa da gente. Né? Então acho que é muito importante para a vivência nossa, para a nossa experiência de vida também, para o nosso crescimento. As bandas são muito importantes em todos os sentidos. Né? Beleza. Agora nós vamos sair das bandas marciais e nós vamos para a banda sinfônica jovem, onde você foi regente assistente, né, da Banda Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo e depois maestro titular. Como foi essa experiência e como você viu o término da grande banda? Eu sei que é um tema delicado, porque você estava lá com uma banda maravilhosa e de repente o governo foi e acabou. Como é que você viu isso? Assim, como foi primeiramente a experiência? Que você era um maestro assistente e depois você assumiu a batuta, né, como maestro titular e depois o fim da banda. Como que você viu toda essa história? Assim, como você filtrou essa coisa na sua vida? Bem difícil, né? Mas a minha carreira como maestro também, assim, não foi um sonho, né? Não tinha como um objetivo maior ser um maestro. Realmente foi acontecendo aos poucos, que realmente meu objetivo era ser um trombonista, que eu realmente toquei em vários lugares, dei aula para vários alunos aí que estão muito bem hoje. E como maestro, assim, começou, primeiro eu comecei na banda marcial do Esporte Clube Banespa, que o Ricardo, né, que tocava baixo tuba no Jardim São Paulo, me convidou para montarmos uma banda lá. Sim. Então isso foi um pouco início, mas eu não tinha ainda a pretensão de ser maestro, né? Realmente ser trombonista. E com esse trabalho que eu realizei lá, a Mônica Jardim, da Banda Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo, né, que a gente assim, participava muito das bancas de prova para os alunos entrarem na banda, então a gente se dava bem também, e ela gostou bastante do meu trabalho como maestro na banda do Banespa. E aí ela me convidou para ser maestro da Banda Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo. Né? Ela é a maestrina titular. E eu fiquei lá por 9 anos como assistente da Mônica. Né? Nesse tempo, eu fui convidado para ser regente titular da Banda Sinfônica de Cubatão. Sim. E eu também fiquei lá por 12 anos, né? Fizemos lá um belíssimo trabalho, inclusive de base, com uma escola, que é o BEC, a Banda Escola de Cubatão. Sim. E até chegar à Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, né, que a Banda Sinfônica Jovem é um grupo, a Banda Sinfônica que é a maior banda sinfônica do Estado de São Paulo. Né? Na Banda Sinfônica do Estado de São Paulo eu toquei, eu era o chefe de naipe de trombones, eu toquei por 16 anos. Nossa, uma vida. Né? Daí eu fiquei 3 anos afastado, daí o maestro Abel Rocha me convidou para ser o regente assistente dele. Sim. E no ano seguinte eu me tornei regente titular da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. Tive a felicidade de dirigir a banda por 7 temporadas, conseguimos aí fazer vários espetáculos, concertos no interior, se aproximar das bandas. Foi um trabalho bastante gratificante, né? Mas que infelizmente no início do ano passado, de 2017, o governo resolveu terminar a banda. Cortar a verba e resolveram cortar a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. É uma banda que é uma referência, porque era a única banda profissional, totalmente profissional e civil. Nós temos as bandas profissionais, mas militares, né, totalmente militares. E a maioria das bandas no Brasil sempre tem estudantes, pessoas não profissionais e profissionais tocando. A Banda Sinfônica realmente era uma que tinha uma programação anual. Não, e o repertório é muito lindo. Eu tive a honra de ver no Open Brasil 2016, né, uma apresentação magnífica. Quando falaram, risada, acabou a Banda Sinfônica do Estado. Eu falei, piada, né?
Eu assisti em 2016 uma apresentação maravilhosa. Então é muito triste isso que acontece de troca de governo e, sabe, e por que não tem dinheiro, não tem verba? Sendo que todo mundo paga seus impostos direitinho, paga até mais. Então por que cortar? Então isso aí foi uma das grandes falhas do governo, é muito triste. É muito triste, mas... Infelizmente, uma das falas que nós recebemos foi que em São Paulo tinha muitas bandas. Então não precisava de uma banda profissional. Né? Nós que precisávamos, para mostrar como que é. A gente tem que sempre lembrar que cultura não é gasto. É um investimento. Investimento para a população, para a cultura em geral. Sim, né? sim. Então a gente sempre tem que lembrar disso, que é um investimento. E foi, assim, a banda sinfônica era considerada aí, não só uma das melhores aí da América Latina, e mundialmente também todos os maestros que vinham de fora, respeitavam muito, né? Eles ficavam maravilhados com a qualidade da banda sinfônica do estado de São Paulo. Sim. Infelizmente estamos parados, mas todos os músicos ainda um pouco... Mas quem sabe o governo acorde e traga de volta a nossa banda sinfônica do estado. Vamos acordar, gente, vamos acordar. Não tá tarde, viu? É só apenas um pitaquinho, viu? Ninguém tá brigando não, só tá falando as verdades, tá? E falando da parte internacional, você falou do respeito que o pessoal tem, né, com a banda sinfônica. Pô, você participou de grandes congressos, né, África do Sul, na Espanha, Estados Unidos. Qual a visão você tem sobre a música nesses países e como você vê o crescimento das bandas marciais aqui no Brasil? Até como avaliador, porque você dá nota, então você está vendo a musicalidade. Como você vê lá fora e aqui no Brasil? Uma comparação, en passant. Eu tive no primeiro, na África do Sul, né, um congresso que teve, as bandas realmente eram mais de escolas, grandes bandas também. Na Espanha, acho que é o país que tem mais bandas no mundo todo, tanto profissionais... Mais que nos Estados Unidos. Acredito que sim, principalmente profissionais. Sim. Principalmente bandas profissionais. A Espanha tem praticamente uma em cada cidade. Né? Assim, um congresso que eu fui participar, só para vocês terem uma ideia, foi uma cidade chamada Líria, perto de Valência. Sim. A cidade acho que não tinha 80 mil habitantes. Tinham duas bandas, bandas centenárias. Nossa. Cada banda com um teatro maravilhoso. Daí eu perguntei, mas por que acontece isso? Dois teatros. Eu falei, é uma rivalidade de povos aqui. Então um músico até brincou comigo, se a Santa é a mesma na cidade, mas se colocarem uma roupa bonita nessa banda, a outra banda vai querer fazer mais bonito ainda a Santa. Sim. Então, quer dizer, é uma rivalidade sadia, né? Mas que construíram dois teatros maravilhosos, bandas com mais de 100 pessoas, né? Bandas da comunidade. E na Espanha tem o famoso certame de bandas, que acontece dentro de um teatro praticamente a semana inteira. São realmente grandes bandas, né? São bandas maravilhosas. E ano passado tive nos Estados Unidos, na Universidade de Charlotte, uma banda de universidade. E a gente conhece, né, todas as universidades, escolas, high school, escolas, né, tem bandas. Então isso é bastante importante. Eles valorizam muito. Valorizam muito, né? Essas faculdades. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, olha, amanhã nós vamos, né, o maestro falou, amanhã nós vamos numa escola e acompanhar um ensaio. Tudo bem, que horas? 7h30 da manhã. Nossa. 7h30 da manhã, os meninos chegando na sala de aula, pegando seu instrumento, ensaiando com toda a disciplina. Né? Então, realmente, essa questão da levam disciplina muito deles, a sério. Quem ensaiar de manhã, nós brasileiros aguentaríamos no máximo 10 horas da manhã, quiçá 7h30 da manhã, pelo amor de Deus, né? Mas em relação às bandas no Brasil, né, tenho acompanhado e realmente tem a qualidade muito elevada também de várias bandas, né, o trabalho, você vê meninos, meninas assim, tocando muito, né, como eu disse, é muito importante esse trabalho das bandas. Sim. Né, um trabalho assim que realmente nós precisamos. Pode ser até que o menino não seja um músico, mas com certeza será uma pessoa, um público que
vai saber muito de música. Isso também é importante nesse nosso trabalho com essas bandas, né, de estudantes. Bacana. Você tocou numa época, né, principalmente nos anos 80, né, que eram duas bandas muito originais, que foi Mariporã, tinha uma originalidade muito com o poeta camponês, né, e depois teve Jardim São Paulo, com aqueles temas de filme. Então, assim, eram duas bandas que você apontava, você falava, opa, você escutava, você não precisava olhar para a banda, você falava, oh, essa banda, né? Tinha o Homero Rubens de Sá, tinha o Arquidiocesano, tinha o Bilac, você ouvia, você já sabia que era eles. Então isso é uma originalidade. E hoje, através dos arranjos americanizados, que vêm lá dos Estados Unidos, um passa por um, outro passa por outro, eles acabam rotulando praticamente o mesmo arranjo. Então, acaba acontecendo o quê? Eles acabam perdendo a identidade. Eu queria que você falasse um pouco da identidade, como você vê as bandas hoje, que você avalia nos campeonatos, tudo, como você vê o nível técnico de cada uma, sabe? Porque antigamente as bandas eram mais originais. Hoje a gente já não consegue ver essa originalidade por causa dessa essa semelhança musical de uma com a A, B, C, D, eles tocam praticamente os mesmos arranjos, então eles começam a ser iguais. E na nossa época, que eu tenho orgulho de falar mesmo, sabe, que eu toquei no Arca, toquei no Consolata, a gente era muito original, sabe? Quando a gente via outras bandas originais, a gente respeitava também. Então hoje a gente vê bandas maravilhosas, mas que estão tocando com repertórios muito iguais. Como você vê essa coisa assim, dos anos 80 para os dias de hoje? Essa diferença é gritante, né? É muito gritante, né? E você falando agora, me passou aqui, os jurados da época, muitos militares, né? Deveriam sofrer, né? Porque cada banda tem um estilo totalmente diferente. Então, realmente isso, você fala, né? Me coloquei agora no lugar deles, para julgar isso é bem complicado. Puxa vida. Né? Você realmente vai analisar a parte técnica mesmo. Né? Hoje, realmente, como você falou, hoje em dia a gente tem uma igualdade do repertório, né? Mas acho que faz parte aí da riqueza, da percussão também. Tudo bem, teve o seu pró, sabe? Não foi só conta, gente. Teve o pró do lance da percussão, de toda a percussão. Veio o Marquinhos aqui, a gente conversou sobre isso e falamos, teve campeonato que eu perdi porque eu não tinha o xilofone, o tímpano sinfônico, eu não tinha o equipamento, que de repente vinha uma outra com o equipamento completo, então eu falei, você não vai ganhar por causa que sua percussão faltou coisa, então faltou equipamento. Então hoje os equipamentos estão bem modernos também, a gente vê que uma banda marcial hoje é uma orquestra sinfônica, né? E você vê essa diferença, como é que tá? Você acha que eles têm que mudar, têm que voltar um pouquinho, olhar um pouquinho para o passado para poder dar uma melhorada na modernidade? Hoje, pensando assim, eu sinto falta, né, depois de trabalhar bastante com nas bandas sinfônicas, em orquestras, eu diria que falta fazer mais música brasileira, mais música de compositores brasileiros. Sim. Sabe? De repente investir em arranjos novos, em composições novas, até para que os compositores também tenham uma oportunidade de escrever para as bandas marciais. Eu sei que, principalmente antigamente, a Cristina que fazia todos os arranjos, que era um dom que ela tem. Tem, magnífico. Mas nem todos têm esse dom. Né? E a gente necessita de um arranjador, de um compositor. Eu sei que de repente fica mais fácil lá pegar na internet um arranjo americano ou pedir emprestado, mas eu diria hoje que a gente poderia investir um pouquinho mais. Essa é a dica que você daria para todo o Brasil, maestros que estão lá do Iapoque ao Chuí. Eu acho que é isso, investir em novos compositores, né? Eu tenho andado aí pelo Brasil, né? Bahia, Pará, Nordeste, e nesses lugares eles mantêm a tradição. Né? Eles mantêm a tradição, mas, por exemplo, no Pará, que a gente tem realizado Música das Américas, que é um festival voltado para as bandas, nós já estamos na 5ª edição. Nessas 5 edições, as bandas locais evoluíram muito, porque
porque nos 2 primeiros anos nós levamos a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo como uma banda residente. Então dividimos a banda em vários grupos que foram para as cidades. Sim. A partir daí eles começaram também a correr atrás. Então eles estão com uma nova linguagem, que é a linguagem de uma banda sinfônica, mas eles não esquecem a tradição principalmente dos dobrados. Isso é muito lindo. Principalmente dos dobrados, eles mantêm isso, né, a música regional, que a gente tem acompanhado lá no Pará, eles mantêm bastante isso. Eu acho que assim, que você falou, eu hoje em dia eu acho que poderia investir mais, né, na música brasileira, nos dobrados. Sim. Porque realmente assim, outro dia estive num concurso e acho que 1 ou 2 bandas entrou tocando dobrado. De quantas, mais ou menos? Tinha o quê? Umas 30 corporações, né? Legal, acho que todas as entradas são inovadoras, são músicas diferentes. Eu não estou recriminando nada aqui, pelo amor de Deus. Né? Acho que cada um tem o seu gosto, cada um tem a sua história, que tem, né? Cada grupo tem o seu destino. Sim, sabe, mas podia olhar um pouquinho mais para a raiz, né? Eu acho que assim, a gente necessita de mais, até de como novas composições de dobrados. Sim, porque senão vão ficar só no americanizado. É uma coisa que eu dou muito valor para o concurso de Caieiras. O concurso de Caieiras é uma peça à vontade e outra peça popular, justamente para não cair no esquecimento. Então é até legal. Isso é muito importante. Até legal isso. Que eu percebi lá também, eu não consegui ir lá esse ano, mas... Eu também. Acho que também as bandas têm que tocar um dobrado. Isso. Sim, tem que tocar uma marcha. Isso é importante. Então isso valoriza, né? Valoriza. Então, valorizando, estou aqui trazendo meu grande amigo querido Marcos Sadal, um dos maiores maestros e trombonistas do nosso país. É isso aí, para ver a banda passar, é aqui. Sadal, deixa uma mensagem para a galera aí, fica à vontade, Brasil inteiro e fora do país, né? Só tenho que agradecer o convite, para mim é uma honra, um prazer muito grande poder participar do programa Classe A. Honra é nossa, né, ter você aqui. Pô. E realmente assim, a gente que trabalha com banda, a gente tem esse trabalho que nós realizamos com a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. A gente quer cada vez mais, que o Brasil é considerado o país das bandas, né? Mas infelizmente ainda precisa mais reconhecimento. Então acho que todos trabalhando em conjunto para que a gente realmente consiga esse reconhecimento, desde a fanfarra até as bandas sinfônicas, né? Percorrendo em todas as categorias que nós temos de banda, a gente realmente tem que trabalhar em conjunto para conseguir esse reconhecimento. Porque afinal de contas, o Brasil, né, é considerado o país das bandas. E realmente só mais uma vez agradecer. Nós que agradecemos sua presença. E um pouquinho aí da minha história, né? Sim. Falamos hoje bastante como maestro, como trombonista também tenho bastante história, mas quem sabe outro dia a gente vem conversar aí sobre trombone. Bacana. Então esta foi a entrevista Classe A com o nosso querido amigo Marcos Sadal. Fiquem com Deus. Até a próxima entrevista. Fui! Es la más antigua y tradicional unidad militar del arma de infantería del Ejército de Brasil. Fue creado en el año 1823 por el emperador Pedro I, quien escogió personalmente a los militares que iban a integrar su propia guardia. Hoy, en este día, está ubicada en la capital federal y es la encargada de recepcionar y hacer las honras militares a los jefes de Estado y a las autoridades extranjeras en Brasilia. Algunas de sus características particulares son los uniformes tradicionales, los mismos que utilizaba la infantería en el periodo de las primeras revoluciones republicanas en el siglo XVII. Es la única banda de músicos del ejército brasileño donde se encuentra un grupo de gaitas, de fuelles y tambores. Su director musical es el capitán músico Paulo César Pedroso de Campos.
Lo asisten el suboficial músico Manuel Núñez Ferreira y el sargento primero músico Gileno Silva Ferreira.
sabia que um monge beneditino francês chamado Guido de Arezzo, nascido no fim do século X, organizou o sistema de notação musical conhecido até os dias de hoje? Ele aproveitou as iniciais de cada um dos versos dispostos em latim de um hino cantado em louvor a São João Batista. Ut quant laxis resonare fibris mira gestorum, famuli tuorum solve polluti labi reatum sancti Johannes, resultando em Ut, Re, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. O Dó foi somente adotado no século XVII, após revisão do sistema concebido originalmente, exceto na França, onde o Ut ainda permanece. E aí, meus queridos fanfarrões, chegou aquele momento que você estava esperando. Papo diferente. O que é um papo diferente? Papo diferente são aquelas pessoas que começaram no meio de fanfarras, estão no meio de fanfarras, mas fazem algo diferente. Nesse caso aqui, ó, grande ícone, Eduardo Caetano, é uma referência hoje do carnaval paulista, carnaval brasileiro, né, gente? Mas um cara que ele veio lá, começou como músico na fanfarra do Rui Bloy, pouca gente sabe disso, que ele tocou lá, tocou cornetão, depois ele foi pro Noé Azevedo, do nosso querido Marquinho, tocou percussão, tocou trombonito no Noé, imagina ele tocando trombonito, você não dá pra imaginar ele. Um cara que é de linha de frente, né, foi Mor do Monteiro Lobato, uma das maiores fanfarras com pisto do Brasil, né, coreógrafo dos bons, Louveira, Monteiro Lobato Jabaquara, Colégio Pinheiros, Flórida Paulista, e tem outros ainda aí, né? E a vida dele hoje é carnaval. Então eu vou perguntar se ele consegue dormir, né? Porque, pelo amor de Deus, imagina a cabeça de carnavalesco, né? Então, ele passou campeoníssimo, Vila Maria, Colorado do Brás, Mancha Verde, Dragões da Real, Vai, e hoje ele está na Imperador do Ipiranga. Eu estou tendo a honra de trazer um papo diferente Eduardo Caetano, grande honra você estar aqui, meu amigo. Muita camisa, hein? David Joplin, rock and roll. Então a gente já vai começar no comecinho de carreira do nosso querido amigo Edu. Edu, como foi o começo como músico e depois coreógrafo? Comecinho de tudo, quem te influenciou? Por que você entrou no meio de fanfarras e bandas? Conta aí pro Brasil inteiro. Olá a todos os internautas. É um prazer estar aqui, né? Para ver a banda passar. Eu tenho esse histórico aí também de fanfarreiro de muitos anos. E eu não parei até hoje, você vê. Os cabelos não ficam brancos, eu não parei até hoje. Eu comecei em fanfarra de escola, mesmo quando eu tocava em escola da prefeitura. E aí eu conheci o Luiz Cláudio, que era professor do Rui Bloy. E fui para o Rui Bloy, comecei a tocar no Rui Bloy. E daí migrei para o Noé Azevedo com o Marquinhos. E do Noé Azevedo nós fomos para o Monteiro Lobato. Nesse intermédio de meio campo, eu conheci na faculdade o Fábio Monvenuto, da família Monvenuto, no qual fui ajudar a fazer um trabalho também no Guilherme de Almeida. Guilherme de Almeida, Zona Norte, né? Zona Norte, exatamente. E aí, a partir daí, lá na Famolo, realmente assim, a família Famolo, a família Monteiro Lobato. É muito grande. No imprevisto, do nada, eu me vi já como mor, e aí foram vários concursos, e foi indo, e a coisa foi pegando gosto, E o Joel, quando saiu da Famolo, perguntou se eu queria ser o coreógrafo de Louveira, que ele já notava ali alguma coisa diferente. Sim, você ficava como mor, mas você também dava os espetáculos. Isso, fazia a coreografia das balizas, etc e tal. E aí, na Louveira, foi o grande boom do meu acontecimento como coreógrafo. E aí, depois de Louveira, teve várias, Monteiro Lobato Jabaquara, Colégio Pinheiro, Marquês de Monte Alegre, Flórida Paulista, Lucélia. Então, teve alguns lugares muito bacanas. Bacana. Antes de eu fazer a segunda pergunta, eu quero fazer uma grande homenagem pro seu Jorjão, sabe, a dona Wanda, ícones do meio de fanfarras e bandas, que sem eles, o Play Center eu acho que não seria conhecido sem eles. Porque todas as fanfarras e bandas dos anos 70, até o início dos anos 90, todas queriam participar do grande festival do Play Center. E quem organizava, nada mais, nada menos que a dona Wanda,
Um beijo, eu quero a senhora no programa também, dona Wanda, entendeu? E vamos deixar aqui um carinho muito grande pro seu Jorjão, amante da Famolo. Esse cara aí, ele fazia tudo. A fanfarra acabou, né, lá do colégio, ele pegou toda a fanfarra e levou para dentro da casa dele. Isso é a maior prova de amor que alguém pode ter por uma fanfarra, né? Então, a pergunta é justamente essa. Você como mora, você atuou na Famolo, na época, uma época de ouro, né? Uma das maiores linhas de frente do Brasil, junto com o Alexandre Polini. Como é que foi trabalhar junto com o Polini, vocês ali juntos, capricharem nas roupas, na indumentária da Famolo, que a Famolo era impecável quando entrava na avenida. Como foi essa coisa da Famolo? Eu fiquei até meio emocionado agora de falar do seu Jorge, né? Para mim era um segundo pai, né? E ele falava o Edu Preto, né? É o preto, né? Um carinho muito grande. Não, o Polini é meu irmão, né? Meu irmão branco, né? O irmão que a vida me deu, entendeu? Tanto é que o Polini me acompanha até hoje no Carnaval da Vida, né? E, não, para mim foi de grande aprendizado, eu já era muito fã do trabalho do Polini, já era muito fã do corpo coreográfico da Famolo e vir a fazer parte, né, como um OR, integrar essa família, entendeu? Que na verdade eu ficava mais tempo na Famolo do que na minha própria casa, né? A Famolo tinha apenas, íamos quinta-feira para lá, saímos em viagem e voltávamos na segunda de manhã. Nossa. E quando eu brigava na minha casa, eu ficava na casa da dona Wanda, entendeu? Então é um carinho muito grande. E fiz grandes amigos que temos até hoje, né? Acho que são momentos na vida que são únicos, né? E esse é um dos momentos únicos da minha vida também. Aliás, o Mazuquinha mandou um grande abraço. Você fala, manda um abraço pro grande Mazuca, eu quero fazer você ficar com inveja, porque eu já comprei minha passagem para Parintins, cara. Ai, Mazuquinha, Parintins vai estar lá para ver a sua escola? Qual é a escola dele? Ele é besta, ele é o boi contrário, eu sou garantido. Ele é o do contrário. Ele é o caprichoso, né? Ele é caprichoso, ele é azul e branco. Então, beijão pessoal, toda a turma da Famolo aí, Mazuquinha, toda essa galera aí, grande abraço. Você como coreógrafo, né, lá de Louveira, Pinheiros, Flórida Paulista, né, Monteiro Jabaquara, você tem saudades dessa época das coreografias? Muito, né? Assim, como a minha área sempre foi criação, né, então você sempre tinha que inovar em algum momento, né? Sim. E é lógico, né? A idade chega, o tempo passa e a cabeça funciona de outra forma, né? E aí quando eu consigo enxergar hoje, que foi um período assim fantástico da minha vida. As loucuras, né? De todo final de semana para Flórida Paulista, viajar 9 horas de ônibus. Muita coisa. Entendeu? E você ter o contato das pessoas e fica sendo uma segunda casa, na verdade, né? Então eu tenho muita saudade mesmo, muita saudade mesmo. Até hoje eu continuo no meio, né? Que eu sou avaliador de corpo coreográfico, eu sou conselheiro técnico, né? Sou coordenador pela Cifaban, conselheiro técnico pela CNBF, então a gente acaba não perdendo o vínculo, né? A gente acaba, de uma maneira ou de outra, tendo um contato sempre, né? Nesse mundo que nos vicia. Bacana. Você, falando da palavra perdendo, você já perdeu algum amigo? Porque todo mundo te conhece, você conhece todo mundo. E você é avaliador. Você dá nota aí, a pessoa errou, você vai lá e mete a caneta. Você já perdeu algum amigo por ser sincero, meteu a caneta naquela linha de frente, o cara é seu amigo pra caramba, mas você viu uma coisa errada, você foi lá e detonou. Você perdeu algum amigo por causa de dar nota assim? Não. Mandaram perguntar, não vou nem falar quem mandou perguntar, mas mandaram perguntar. Você vai ver, Edu, pergunta pra ele, você já perdeu algum amigo? Não. Você perdeu algum amigo de ter dado uma nota, de ter... não prejudicado, mas eu acho que a gente que dá nota também, e a gente tem que ser o mais honesto possível. E a gente tem que ser sincero, porque a gente vai estar ajudando, contribuindo com a corporação, né? Você está dando nota, mas você tem que avaliar os erros, para ele poder corrigir. Se a gente não avalia os erros, como é que a gente vai corrigir? Não tem como, então, né? Você nunca perdeu, nunca... Não, nunca perdi, não. Graças a Deus, acho que as pessoas entendem. É engraçado, né? Quando o corpo coreográfico está bem, a pessoa sabe, quando erra também sabe, entendeu? E há momentos que você não está bem, mas que você está bem, né? Então nem sempre o melhor trabalho visualmente ou no conjunto está no melhor momento naquele concurso. Então quem tem uma coisa, ou seja, um carro, de repente é que acaba ultrapassando em qualidade técnica, ou em movimentação, ou em limpeza de trabalho, né? Mas eu nunca perdi, não. Que eu saiba, não, né? A pessoa pode falar mal de mim pelas costas aí, mas...
Você hoje é um grande carnavalesco, né? Disputadíssimo no mercado, famoso pelos títulos que conquistou na Vila Maria, no Colorado do Brás, na Mancha Verde, entendeu? No Dragões da Real, hoje na Vai-Vai, cara. A Vai-Vai é uma das maiores escolas do país, né? Não é só de São Paulo. A Vai-Vai é uma história fantástica do Bexiga, né? E com toda essa história aí, como você vê o carnaval de São Paulo, né? E comparado ao carnaval do Rio de Janeiro, e se você consegue dormir próximo do carnaval? Bom, vamos lá. Eu costumo fazer a seguinte pergunta, né? Se eu te der 50 mil reais, você compra um carro? Compra. E se eu te der 150, você também compra? Compro. Você chega melhor com um carro de 50 ou de 150? 150. É a diferença de São Paulo e Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro chegou na frente, respeitamos isso, né? Sim, sim. É o símbolo do Carnaval de São Paulo, é a marca do Carnaval, é o símbolo do Carnaval no Brasil, é a marca do Carnaval do Brasil, mas São Paulo vem caminhando, Está entendeu? evoluindo. Uma evolução muito grande. Eu como profissional da área, falo que não existe assim, nada a desejar para o Carnaval do Rio, tá? E a diferença realmente é o financeiro, né? A verba, a estrutura... É muito maior. Muito maior. Então, 3 vezes, 4 vezes maior do que a de São Paulo. E outra coisa, o carioca, o povo do Rio de Janeiro, ele vive o carnaval inteiro, né? Ele é do carnaval, ele vive. Infelizmente, as pessoas que não trabalham com o carnaval, os foliões, as pessoas que gostam de carnaval, elas vivem carnaval no período próximo às festas de final de ano ou depois da festa de final de ano. Sim. Então isso tem com que automaticamente o Rio chegue na frente, né? Por ser o pioneiro, por estar mais anos, entendeu? Por ter um trabalho de excelência, os melhores profissionais, então eles estão na frente. Mas o Carnaval de São Paulo está grandioso, está fantástico, tem que ser reconhecido mesmo, não só no Brasil como mundialmente, entendeu? E uma curiosidade muito interessante, o Carnaval de São Paulo é o segundo maior espetáculo transmitido no mundo. Tá? Não é nem do Rio de Janeiro, porque o Carnaval de São Paulo, pelas datas que São Paulo tem, né, ele consegue ser transmitido em maior quantidade no mundo inteiro. Caramba! Tá? Só perde para as Olimpíadas, que é de 4 em 4 anos. Uhum. Tá? Desculpa, outra pergunta. Não dorme. Não dorme, Não dorme. Consegue dormir assim? Não tem como. A pressão é muito grande, a cobrança é muito grande. Adrenalina. É muito trabalho. Vocês não têm noção que é muito trabalho. Sim. Eu costumo dizer que assim, você conhece o dia de princesa? Vai no barracão, ou passa um dia com o carnaval e você vai ver o que é dia de inferno. Sim, sim. Entendeu? Então, porque é muita cobrança, né, da direção. É muito detalhe, né, gente? É muita informação, todo momento, a toda hora, entendeu? Sabe? Inclusive eu cheguei aqui, na gravadora aqui, e aí... gravadora? Não, estúdio de Estúdio, TV. me perdoe. E aí, gentilmente foi recebido, e falei assim, mas 2 celulares, eu falei, não dá conta. Se eu tiver 3 também não dá conta. Porque o tempo todo o pessoal ligando, perguntando, pedindo informação. Mas a gente ama o que faz, e faz com amor, e tá na chuva pra se molhar, né? Eu costumo dizer que quem tá no inferno beija o diabo, né? Então, vamos embora. E como foi esse primeiro pulo para dentro do carnaval? Já que você veio do meio de fanfarras e bandas, essa transição, você falou, opa, vou trabalhar. Qual foi o seu primeiro passo para dentro do carnaval? Então, eu comecei como folião, né? Meu primeiro contato foi com comissão de frente. Já começou dentro de uma comissão de frente? Isso, o meu primeiro contato foi dentro de uma comissão de frente, Rosas de Ouro. Rosas de Ouro. Mas antes disso, na época que é do meu bairro, né? Da comunidade do bairro. Sim. Mas antes disso, nós tínhamos no meu bairro uma escola de samba chamada Cachoeira Mirim, na qual eu mesmo organizava. E só podia participar crianças até 15 anos. Então Nossa, os pais... uma escola mirim. Uma escola mirim. Eles ficavam no bairro mesmo, era uma loucura, os pais xingavam, mas todo mundo participava. E como só podia ter 15 anos, né? Quando eu fiz 15 anos, eu acabei com a escola, entendeu? Puxa. E aí, mas sempre gostei, sempre acompanhei, eu sempre fui assistir desfile de carnaval, sempre frequentei quadra, né? E através de um amigo do mesmo bairro, que era coreógrafo, já era figurinista na época, né, o Nilcinho, e me convidou para participar da comissão do Rosas de Ouro. Do Rosas de Ouro eu migrei para a Camisa Verde e Branco, onde eu permaneci por muitos e muitos anos. E no Camisa Verde e Branco tinha um amigo que ele era diretor da Vila Maria.
E aí ele via que eu já fazia artes plásticas, já tinha, me dava bem com a coisa de criação e me convidou para participar da Vila Maria. Eu fui participar, naquela época eu nem sabia nem que o profissional carnavalesco ganhava dinheiro, né? Eu já era professor de artes na época. E aí eu acabei virando carnavalesco e acabei ganhando carnaval. Aí eu voltei para a camisa verde e branco como assistente do carnavalesco e aprendi mais um ano. No outono em seguida eu já fui ser carnavalesco da Colorado do Brás e fui campeão. Olha só. Aí nisso daí eu cheguei no grupo de acesso. Permaneci lá mais um ano, fui para Tom Maior, conheci o grande querido Marquinhos, né? O presidente. E aí fui para o Tom Maior, fiquei 2 anos e de lá migrei para a Mancha Verde. E na Mancha Verde eu fui campeão, cheguei no grupo especial. Foi aí o grande auge. Aí foi o grande auge. E tem altos e baixos, aquelas revoltas vou fazer mais. E aí fico um ano fora, volta, e assim vai indo. Sim. Hoje foi uma grande honra trazer essa grande personalidade do meio de fanfarras e bandas e um ícone do carnaval paulista, do país, né, gente? Hoje o papo diferente foi com Eduardo Caetano. Eduardo Caetano, deixa suas considerações finais aí para toda a galera do Pra Ver a Banda Passar. Bom, primeiramente quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, né? Para você ver como o meu amor de banda é tão grande que nós estamos na véspera de carnaval e eu consegui um tempinho para correr aqui, não poderia deixar milagre, de chamar aí. Milagre! Agradecer a recepção aqui na casa da TV. E ficava com inveja, confesso. Meus amigos? Quando eu vi meus amigos aqui, entendeu? Sabe, Pauline, Eliseu, Gilson, né? E assim, pô, será que eu vou lá uma hora? Com certeza, com Pessoal, certeza. muito obrigado, é um grande prazer. Esse ano, contemplem aí Imperador de Ipiranga, tá? É a última escola do grupo de acesso, vai ser no dia 11. O programa está nesse período, deve estar nesse período, né? Então Vamos prestigiar, gente, a Imperador por de Ipiranga. favor. E quem sabe aí Uma história lá também, é nóis. galgar mais um título. Com certeza. Bom, Parabéns prazer. aí. Mano, muita paz, Deixa eu muita falar saúde um pra segredo você. pra vocês. O Rizal já disputou comigo na pista, viu? É isso aí, obrigado. Concurso de moto? Concurso de moto. Que legal. É isso muito aí. importante nós estamos aqui, né, entendeu? O concurso, a disputa é só na pista. Fora, nós estamos no boteco tomando uma breja. É ou não é? É nóis. aí. Chega, pra ver a banda passar, é aqui. Vem, 2018. Cheguei!
para ver a banda passar. Hoje o maior destaque, olha quem é? É um grande destaque, né? Tá fazendo sucesso pra caramba com a sua coreografia do Rei dos Reis, mas nós vamos falar isso lá pra frente. O Arley, ele atuou 12 anos contínuos, de 87 a 99, foi isso? Na banda marcial de Itaquaquecetuba, uma das maiores bandas e linhas de frente do país. Ele ficou fora 15 anos, né, devido ao trabalho de uma companhia de dança, que você pode falar depois dessa companhia de dança. Quando ele voltou em 2011, convidaram ele para dar nota de mor no concurso de Ferraz de Vasconcelos. Aquilo mexeu com ele, ele falou, opa, essa é minha vida, eu tenho que voltar. Foi aí que ele voltou, e voltou como mor, grandes destaques de bandas marciais, então passou por Itaquaquecetuba, Jardim São Paulo, né? Coreógrafo Márcio Araújo. Sim. Beijo, Márcio. Meu, logo vai estar aqui também com a gente, o Marcinho, um dos maiores coreógrafos também hoje de São Paulo, né? Foi o maior da Bamaço, né? Com a coreógrafa Cássia Carvalho e o maestro Rabelo. Abraço para essa galera toda aí. No João de Deus, né? E do João de Deus você passou para Santana do Parnaíba com o maestro o Rogerinho e com o coreógrafo Alexandre Polini. Então, olha a história desse Mora aqui, Mora em destaque justamente por isso, né? Que hoje ele é um grande destaque, um dos maiores destaques de Mora no Brasil hoje, chama-se Arley Dom. Ô Arley, eu queria que você falasse o início de carreira lá na banda de Itaquaquecetuba, quem te influenciou, como você chegou até lá? Primeiramente, boa noite. Só um pouco tímido. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? O pessoal o dia inteiro, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. É nóis, tamo junto. Tudo começou, na verdade, sim, numa fanfarra, que meu primeiro professor foi o Edinho Bill, e era uma... O Edinho Bill era maestro? Não, ele era coreógrafo. Coreógrafo. Tá. E era chamado Edir do Couto Rosa. Edir, eu lembro do Ferraz de Vasconcelos, eu lembro do Edir. Você foi do Edir do Couto Rosa? Fui aluno do Edinho. Edinho. E com isso eu ia em Itaquá, que é a minha cidade natal, e assisti os ensaios da linha de frente, porque era uma coisa que mexia muito comigo. Sim. Eu corria para os concursos somente Só para ver. E eu falava, gente, eu sou dessa cidade, eu tenho que participar. E foi onde tudo começou, eu sentadinho e faltou um integrante. E era a véspera de concurso muito forte. Aí o meu professor, o Edinho, virou e falou, coloca o Arley. E foi onde que começou. Eles iam falar, não custa tentar. E eu tinha apenas 13 anos de idade. Aí jogaram você na fogueira, vai essa. E foi assim, foi uma coisa muito mágica, porque era uma coisa que eu já esperava, eu já trabalhava com dança, então eu tinha uma certa noção. Sim. E de tanto ver os ensaios ali acontecendo, eu já sabia praticamente quase toda a coreografia. Você decorava, você tinha um raciocínio. Que foi o Guarani. Nossa! E quando começou, que o Eliseu me colocou, chegou uma certa hora que ele parou o ensaio e ele me fez um elogio muito grande. Que para Eliseu elogiar, gente, não é pouca coisa. Deve ter feito uma coisa fantástica para ele poder te elogiar. Mestre, assim, sabe? Sim, não, que era véspera de concurso e eu consegui pegar uma coreografia difícil, termos curto. E foi onde tudo começou. E era o Sérgio Herrera como destaque, junto com o Edinho, que na verdade sempre foram meus, como posso te dizer, meus ícones, as pessoas que eu sempre me espelhei, que eu trago um enorme carinho. E com essa passagem muito grande que eu devo isso justamente ao Edinho, Bill e o Eliseu, né? Sim. E eu não saberia, assim, que iria acontecer dali em diante. Então, onde e quando você adquiriu o gosto? Foi nesses ensaios que você falou, opa, o gosto de ser mor, que participar na linha de frente é uma coisa, agora ser mor é o comandante, é a pessoa que está lá puxando, mostrando a postura da banda. O mor é a cara da banda. Então o pessoal vê a banda com o mor lá na frente. Então, onde foi essa influência? E quem foi sua maior referência? Nossa, porque assim, na verdade, nessa época, quando eu comecei, eu era de ala. Então não existia o comandante mor, existiam os destaques. E tanto é que o Edinho saía na frente da linha de frente e o Sérgio Herrera trazendo a banda. Aí não existia o comandante mor e faziam coreografias.
Com o passar do tempo, depois eu fiquei durante 12 anos da minha vida na banda de De Itaquá. Itaquá, uma vida, né? 12 anos sendo campeão. Sim. E assim, se falasse qual é o momento da sua vida que você gostaria de voltar atrás, com certeza seria o momento de Itaquá, que é um momento assim áureo de todas as bandas, né? Sim. E depois eu tomei um outro caminho na minha vida, porque eu precisava trabalhar, às vezes eu viajava com a banda de Itaquá, escondido da minha mãe, pulava a janela, levava só uma cueca, um saquinho, por tudo quanto é sagrado, não tenho vergonha de falar, um saquinho de supermercado com uma cueca, uma camisa, e saía. E parava em Goiás, Paraná, sabe? A banda Várias viajava cidades, muito, né? E eu ligava a cobrar. Ligava, tipo, a cobrar: mãe, não se preocupe, eu viajei com a banda, estou em tal lugar. Minha mãe chegou uma Ela não hora que gostava de banda? pela forma que as pessoas meio que crucificavam, né? Que eram muito homossexuais, que não sei o quê, e às vezes aquilo poderia influir. Enfim. Mas era aquilo que eu tinha vontade, aquilo que eu queria, e ninguém ia me impedir, assim. Sim. E eu fazia isso, aí escondido, pulava a janela e ia, às vezes passava a noite, e os concursos eram sábados à noite, né? E era uma coisa que eu queria na minha vida, e eu fui muito feliz. E quando eu ligava, ela falava: não, não tem como mais te segurar, então vai. Vai é isso que embora. você quer. Aí vai começou ser a feliz. apoiar. Apoiou. Com o passar do tempo, o Sérgio Herrera saiu da banda, veio a falecer, o Edinho também tomou outra proporção de vida, de carreira, e foi quando o Eliseu parou o ensaio e falou: a partir de hoje o meu destaque é você, Arlen. Então aquilo para mim, é assim, eu me arrepio de falar, Foi porque um baque. mérito. Uma pessoa com 15 anos de idade assumiu um papel de destaque, assim. De Uma das maiores linhas de frente do Brasil. Uma banda muito Não é poderosa. fácil, não. Muito poderosa, É muita poderosa. responsabilidade. É. E foi onde tudo começou. E eu não sabia, assim, queria levar uma proporção tão grande, Sim. sabe? Mas com tudo isso, ele por trás de mim, ele me guiando, que eu sempre falava pra ele: eu preciso ter uma luz, eu preciso que você me conduz. Sim. Por isso que eu falo, é meu eterno mestre. E assim foi. Aí virei um destaque. Na época eu ganhei o Pombo, ficou tão encantado comigo. Pombo da Jomal? Da Jomal. Sim. E ele me deu um uniforme de Napoleão, que eu estreiei em Caieiras. E ali tudo começou. Sim. Tipo, na época tinha como se fosse hoje, um julgamento, mas não como morte, como destaque. Sim. E eu lembro que na época eu concorri com os melhores destaques. Eu era o mais novo, que foi um concurso em Barra Bonita. E eu ganhei o título. Né? Porque existia grandes pessoas que para mim sempre serão ícones, né? E hoje, até hoje eu levo comigo. Legal. Uma de suas marcas, quando você entra na avenida, é a riqueza de seus uniformes. Quem faz os uniformes para você e qual a inspiração para você criar cada figurino seu? Nossa, é uma coisa muito boa, porque assim, infelizmente ou felizmente, né, não é uma coisa que agrada a todos. Sim. Eu já ouvi muitas histórias, mas como eu falei, eu quero fazer o que eu me sinto bem. Sim. E minhas referências sempre foram Paulinha Padazzi, Sim. Valéria Homem, Sérgio Herrera, Edinho Bill, Gilson Kinderman, que eram uns monstros que você olhava, falava, era uma riqueza tão grande, era uma coisa tão boa de se ver, independente do que eles poderiam se arrastar na avenida, mas você olhava aquilo... Postura, marcha, era uniforme. Que dava uma grandeza. E quando eu voltei, tipo, quando eu fui a primeira vez destaque da banda de Itaquá, eu não tinha trabalho, eu não tinha condições, eu dependia do Eliseu, e tudo que ele podia fazer, ele fazia muito além, e eu sou muito grato por isso. E quando eu voltei agora, graças a Deus, eu sou muito bem, como eu posso dizer, resolvido. Trabalho numa empresa? Trabalho, exatamente, profissionalismo. E, então eu não tenho que reclamar. Então tudo aquilo que eu via no passado quando eu era um garoto, você está fazendo agora. Eu quis trazer agora. Por mais que não agrade a todos, porque nem Deus Posso falar porque não agrada? Eu posso falar porque eu sou apresentador. É muita inveja, porque o uniforme do cara, simplesmente, é um mais lindo que o outro. É maravilhoso, sabe? É de uma plasticidade. São fantásticos os uniformes dele. Pedrarias, bordado, botas, barrete, boa. Eu falei que lembra o Ark. O Ark foi uma das maiores bandas de
ricas de uniformes. Sim. Então você lembra muito a riqueza e a nobreza do Arley. Obrigado. Então isso é uma coisa fantástica. E quem faz os uniformes de você? Então, isso é... Dá o crédito para a pessoa, né? É inevitável não falar. Claro. Agradeço muito de coração, que é o Danilo Viana, Sim, que vai estar aqui com a gente futuramente. Paulinha Padazzi, Paulinha também. Cris, a Cristiane, Júnior, Márcia Granado, Nossa. que vira as noites comigo e tipo, vamos ajustar, aquela correria todas. E todos eles, em momento algum, mede esforços. Sim. Sabe? Porque quer apresentar uma coisa boa pro mundo de banda. Porque assim, logo quando eu voltei, às vezes eu ficava empolgado, eu queria assistir um concurso. E eu não estava mais em nenhuma banda. E assim, uma vez eu encontrei com o Polini num ano novo. E o Polini também estava fora. E quando eu dei nota em Ferraz de Vasconcelos, aquilo me despertou uma vontade. Eu falei, eu quero voltar. E eu falei, Polini, pelo amor de Deus, o dia que você voltar, conta comigo. Tá. E ele falou, Esqueceu. não. E com o passar dos anos ele continuou fora e eu voltei a desfilar. Você chegou no Santa Isabel também, né? Por ele, Santa Isabel, aquele Fome Filho. que era uma passagem, foi, Santa Isabel. Chamou muita atenção. Acho que foi a Foi primeira muito vez que bom. eu te notei assim, com uniforme luxo. Eu falei, nossa, olha o boate dele, cara. Que coisa mais rica, né? Aí depois foi pra Santana do Parnaíba. Santa Parnaíba. E são coisas assim que jamais eu faria sozinho mesmo porque eu não tenho esse dom. Então, isso tudo que eu tento levar... Tem só no nome, Eu falo assim, eu não tento me segurar só em roupa. Já perdi concurso como maior, já ganhei vários concursos como maior, mas assim, o que eu quero levar é coisas boas, porque às vezes eu ia assistir, eu voltava pra minha casa muito arrasado, porque eu via roupa rasgada, roupa suja, eu via pessoas não que marchavam assim, meio que rastejando, e não sentia. E eu falei, não, eu quero voltar, que eu quero tentar levar uma coisa boa. E hoje, depois que eu voltei, não me gabando, mas eu vejo que hoje, lógico, isso também é condições. E quando eu posso ajudar, eu não meço esforços, e eu ajudo. São pessoas que hoje colocam uma pedrinha, colocam um buá, sabe? E viram pra mim até mores de outros lugares, assim, tipo Paraíba, Bahia, que eu recebo em redes sociais, falando, Arley, você é minha inspiração. Arley, você pode me emprestar uma roupa? E eu fico muito feliz com isso, que eu falo, porque é justamente o que você abre e você ajuda, né? Exato. Não querer ser melhor que ninguém, porque na verdade não sou. Eu só queria tentar levar um pouco que eu tinha vontade no passado, que levar agora. Você está fazendo agora. Exatamente. E o que você está fazendo agora é uma coisa muito linda. Obrigado. Você está fazendo muito sucesso, que é o que todo mundo espera, né? Ter sucesso. E hoje o Arley é um dos maiores destaques realmente de mor no Brasil, com a coreografia Rei dos Reis, King of King, protagonizando Jesus Cristo, né? Então, na coreografia do nosso amigo Alexandre Polini. O que representa essa coreografia para você e como você se sente naquele momento da crucificação, que tem as marteladas? Estava até contando para a diretora Regina Papini, que entrou na música, tá, 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 uma mão, tá, 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 na outra, os pés, tá, tá, tá. A hora que termina a última martelada, o ginásio vem abaixo, a arquibancada levanta. O que passa na sua cabeça nesse momento? É doideira, né? Porque assim, eu tenho muitas pessoas que eu tenho que agradecer, e é a segunda vez que eu estou fazendo o papel Jesus Cristo. Na verdade, eu fiz pela banda de Itaquá, que era Jesus Cristo Superstar. Foi uma coisa muito marcante também. Sim. E depois, quando o Polini me fez esse convite, eu estava em outra banda, que era João de Deus, que eu tenho um enorme carinho, que tenho pessoas assim... que Moita, sempre, nossa, o Moita, Maestro Júnior, o Douglas, que foi responsável por tudo isso, me trouxe de um Douglas projeto. também vai estar aqui, se Deus quiser, vamos trazer o Douglas pra cá. Tem que estar. Um projeto que infelizmente tinha acabado e me levou pra lá, e eu fui uma época muito feliz. Só que infelizmente não dá pra compartilhar, tipo, devido às bandas ser das mesmas categorias. Sim. E quando o Polini me fez esse convite, sempre foi minha vontade. Você já estava amarrado com ele, né? Tava, tinha jeito, né? estava. E era assim, quando a gente começou os ensaios, tinha momentos que a gente não aguentava, que a gente parava, a gente começava a chorar.
Porque era coisas que ainda não tinha o cenário e ele falava, olha, aqui vai ter a mesa, ali vai ser o movimento da cruz. A gente falava, gente, mas como essa pessoa vai trazer tudo isso para uma avenida, né? E o Polini, Alexandre Polini, ele é um gênio, né? E veio com essa renovação que, na verdade, teve anos atrás. Eu acho que isso foi incrível. E quando eu vi que da parte dele vinha uma coisa muito séria, tipo, eu quero isso, eu vou fazer aquilo, e a pessoa, ele não dormia, ele acordava com aquilo numa ansiedade. Eu também tive uma crise muito grande de ansiedade. Eu falei, não, eu preciso me dedicar, de alguma forma. Eu comecei a ver filmes Cristo, que não paravam, eu via a atitude do ator, a expressão facial. E o engraçado é que sempre que eu assisto assim, a apresentação da banda, eu vejo que cada passo ficou melhor, assim, desde o concurso de Itaquera até a última apresentação nós que tivemos lá em Santana do Parnaíba, que foi uma noite fechada, assim, um evento fechado. E eu senti melhoras, mas ainda eu sei que eu posso ser um pouco além, porque se eu não me cobrar, acho que o ser humano, né, a gente estaciona. E eu sei que falo, não, aqui tem coisas que eu posso melhorar. E tem coisas que às vezes eu saio da avenida e falo, não, isso faltou. Mas assim, o Alexandre Polini foi um gênio. Eu só tenho que agradecer por esse papel. Eu agradeço muito a Deus, porque era uma responsabilidade muito grande e de uma forma que você não poderia levar por uma brincadeira ou se passar por caricata, né? E tudo que eu faço dentro, tipo, até nos meus uniformes, sempre foi muito bem conversado com meus coreógrafos. Ó, tô fazendo isso, o que você acha? Não, fica à vontade. O dia que eu olhei para uma peruca, que eu trabalho na área de beleza, eu coloquei a peruca, tirei uma foto e mandei para o Alexandre Polini. Ele falou isso. Polini, o que você acha? Ele falou, Armin, perfeito. Aí foi, então foi uma dedicação de todos os lados, né? Principalmente assim, desde a pessoa que nos ajuda a levar uma água, até toda a banda, o maestro Rogério, que é uma pessoa incrível, né? Meus amigos de linha de frente, que são todos muito queridos, e é uma energia muito boa. Então, assim, eu só tenho que agradecer, só agradeço a Deus e feliz da vida. Beleza, então já que você falou da peruca, então eu vou logo para a Rede TV, entendeu? Rede TV, um beijão pro pessoal da Rede TV, lá, que cedeu nosso amigo aqui, né? Ele é um profissional de cabeleireiro, maquiador. Sim. E me fala um pouco dessa história de maquiador, maquiando várias celebridades aí. Como é trabalhar na televisão? É puxado? É puxado, porque assim, na verdade são vários programas, né? Até mesmo final de semana, o feriado, a gente sempre está trabalhando. Eu sempre procuro, eu tenho um chefe maravilhoso que é o Johnny, que sempre me troca meus horários para mim ir para o ensaio, para mim ir para uma viagem, para mim dar uma apresentação de banda. É um trabalho, assim, cansado, que você mexe com o ego das pessoas, né? Sim. Mas é um trabalho para mim que eu me sinto muito satisfeito, porque eu faço aquilo que eu gosto. E através disso, eu passo no rosto das pessoas o que realmente eu sou. Então eu procuro fazer o meu melhor. Mas a Rede TV também é uma casa incrível. Eu cuido de uma apresentadora maravilhosa chamada Fá Morena. A Fá. E é um programa riquíssimo em cultura brasileira, falando sobre músicas brasileiras. Então, assim, eu não tenho o que reclamar. E a Rede TV me abraça de uma forma muito, muito carinhosa, sabe? E meus amigos também de trabalho são umas pessoas, assim, incríveis. E eu só agradeço a Deus, porque eu não tenho que falar, assim. E mais incrível foi a sua participação dentro da coreografia como Jesus Cristo. Foi uma das melhores coisas, sabe? Quando eu filmei lá na estreia, eu quase chorando também, a arquibancada chorando, o padre emocionado, o Polini emocionadíssimo. Então, foi uma coisa assim, uma energia maravilhosa que só as fanfarras e bandas conseguem proporcionar isso pra gente. Eu estou muito orgulhoso de ter você aqui, no auge da fama, o cara daqui do nosso programa, entendeu? O programa tá top de linha, porque é pra ver a banda passar, né, gente? Então, dá uma palavrinha, deixa uma mensagem pra galera do Brasil e do mundo inteiro, que o nosso programa tá um sucesso. 19 países, tá? Nós estamos chiques, viu? Nós estamos chiques, que é 19 países. Engole o choro, tá? Engole o choro, que é 19 países, que o Magrinho tá fazendo sucesso, ó. Também está trazendo celebridade, tem que fazer, né? Então, deixa uma mensagem aí pra galera. Eu acho que, assim, vou ser breve, e só tenho que agradecer. E cada momento que eu até hoje assisto, coloco no YouTube, eu vejo em casa algumas, a passagem, né, desse
Reis dos Reis, eu me emociono, eu choro. Excelente. E assim, eu não poderia deixar de agradecer jamais Eliseu de Corrêa Miranda, Edinho Bill, Paulinha Padazzi, Danilo Viana, Márcia Granado, Cristiane, que é destaque da banda Lírio de Santana, Pauline, Rogério, Rabelo, Cássia Carvalho, porque tudo assim, Juninho, desculpa, Douglas Batista, Moita, porque sozinho a gente não consegue fazer absolutamente O Márcio nada. Araújo, né? Márcio Araújo, que Márcio foi um de São grande, Paulo. nossa, me perdoe, que bom, obrigado. Foi um grande responsável pela minha volta, né? E assim, eu acho que rivalidade eu não quero. Eu quero trazer pessoas pro meu lado, né? E é o que eu falo. Se eu não puder ajudar, também não vou trabalhar. E assim, eu falo com a avenida e assim, o rival pra mim é só na hora que eu entro na avenida. Só na pista. Só na pista. Mas Fora quem da tá tomando pista. cerveja no boteco? Exato. Eu É. quero ter amigos perto. E graças a Deus é o que eu venho mais conquistando, é isso. São amigos de um mundo de banda, né? Que é muito mais importante. E só tenho que agradecer. Tá bom? Obrigado mesmo pelo convite. Que é isso, para nós é um Programa prazer. maravilhoso. Tá legal, muito feliz por legal estar aqui. ter vocês aqui. Vocês fazem o programa, eu sou só um porta-voz. Eu e a Só TV Azaré, apoiadores. Fanfarras, vamos divulgar, vamos falar cada vez mais. Hoje, então, foi aqui, ó, Mora em Destaque com Arley Dom, o cara que tem o dom de ser mor. Ficam com Deus, tamo junto. Vem pra ver a banda passar, é aqui, ó. Chega que é nóis. Beijo.